E agora, putz, Ah, tomando no rabo. seguramos o tema, Leta? Você quer Vamos segurar? segurar, Você vamos quer já segurar. entrar nisso? Cara, Falamos de vai premissas. entrar nesse tema agora. Tá, Fechando vamos lá. premissas, entramos em linha cronológica que entra nesses pontos. Tá bom, vamos lá. Boa. Então, por onde começamos? Bom, disclaimer. Eu foquei bastante no ponto de vista da Europa, porque a Europa se aplica em graus diferentes ao resto do mundo e, ao mesmo tempo, lá está muito exemplar, assim, de várias coisas. E no fundo, assim, você aprende muitas coisas com uma coisa positiva, mas você também aprende muitas coisas com exemplo do que não fazer. E a Europa é um ótimo exemplo nesse sentido. É, vamos, você vai ter que explicar então, porque se generaliza a Europa, tem a França aí no meio do caminho, Tá que na tinha, conta, tá na tem mais de conta, 60, enfim, mas está num processo de fechamento também. Tá na conta? tá na conta. Beleza. Então, eu fiz uma linha cronológica de, assim, fatos que aconteceram no último século que, no meu ponto de vista, ajudam a embasar tudo o que está acontecendo agora no mundo. O primeiro deles é o terror psicológico de destruição nuclear. Querendo ou não, a energia nuclear é de fato uma energia muito mais concentrada e ela foi utilizada como uma arma de guerra em Hiroshima e Nagasaki e gerações e gerações realmente cresceram programadas a ter um medo absurdo de qualquer coisa envolvendo a palavra nuclear. Tipo, treinando a situação de sair correndo e ir para um bunker, imaginando o cenário que o mundo ia se destruir. No fundo, é um cenário que talvez a gente ficou mais jovem, cresceu se acostumado a isso e não leva tão a sério quanto deveria, porque de fato não é uma probabilidade a ser descartada. Então, para mim, o fato um é que de fato existe um terror psicológico e se você está no continente que foi devastado por essa guerra, o seu inimigo do lado desenvolve isso rápido, o seu aliado não tem medo de usar e você ainda não tem, você está com medo mesmo. Acho que faz sentido essas pessoas terem esse medo. Esse é o ponto um. O ponto dois, não sei se vocês viram uma publicação do Derdigi, mas é maravilhoso. É que mostra que, como apesar desse medo todo, em 74, antes desse medo irracional da energia nuclear, as projeções do próprio governo alemão era que a energia nuclear ia crescer de uso exponencialmente e seria a fonte de energia mais utilizada de todas, assim, ordens de grandeza mais do que as outras. Essa era a E isso é por... avaliação que aconteceu? racional, né? E o que aconteceu? Avaliação. É. Cara, Exato. 74 você tem aí o início do petrodólar, né? Justo. Aí é nesse mesmo ano. Exato. Na verdade, eu vou citar agora esse trauma nuclear, citar Chernobyl, mas antes de Chernobyl, citar uma coisa que 74, mas o que acontece em 71? Claro. Choque Fora níquel. tudo que a gente sabe, Vai, também vai. é inaugurado o Greenpeace. Inaugurado não, o Hum. Greenpeace começa a ter como pauta protestar contra testes de armas nucleares desde 71. E Hum. eles protestam não só contra as armas nucleares, mas também como energia nuclear como um todo. Coincidência ou não, eles surgem em 71. Achei engraçado ressaltar isso, porque rolou um processo de reestruturação de mundo, coisas que parecem coincidência nem sempre são, né? Só para quem não Greenpeace, sabe, né? E além 1970. a notinha verde, como a gente conhece Trouxeram o Os Green chapeuzinho? Bucks, agora é Greenpeace. Mas fala. Não, só ia falar para quem não sabe para quem quer saber mais de 1971, tem um programa que a gente gravou com o Ben, What Happened in What the 1971. fuck happened in 1971? Exato, obrigado. Que é justamente o fim do padrão ouro, né? Eu já escutei, e aí eu não sei se isso é verdade ou teoria da conspiração, isso eu não consegui validar pesquisando, mas e fez sentido para mim, que grande parte desse lobby antinuclear foi impulsionado pelo lobby do petróleo, Faz porque querendo ou sentido. não é quem Concorrência. conseguiria concorrer com o petróleo. Tipo, Concorrer, eu, não.
Concorrer, não. É Destruir, dizimar, sim. é. Destruir. Mas, ou seja, é que as outras energias nem conseguem concorrer, então eles não veem como ameaça, então eles incentivam elas para não incentivar a nuclear. Tipo, mas sem dúvida, tipo, qualquer pessoa que gosta de ficção científica, lê qualquer autor de ficção científica, é só nuclear. Por quê? Porque é o que faz mais sentido racional. É uma tendência que no longo prazo não faz sentido não acontecer de tão melhor, que é em todos os aspectos racionais. Sim. Que loucura, né? Como foi essa virada. 50 anos atrás, né? Os caras decidiram, Não é não, nada. vamos sabotar por uns 50 anos aí essa evolução. Claro, É. é que aí a gente está falando de petróleo, a gente está falando de dominação do dólar, ou seja, são poderes aí que estavam muito, muito fortes aí na época, ou seja, e conseguiram dar uma... Sim, são poderes muito fortes, né? Não são pequenos interesses. Não são pequenos interesses, são interesses gigantescos. Daí, ainda nesse tema de medo nuclear, trauma, Desculpa, só dentro disso, né? Assim, é tanta. Não é nem questão de competição, né? Ou seja, a força do dólar americano para se manter ali, né? Hegemônico, dominando, né? Porque a gente teve aí também, no começo dos anos 2000, né? Que foi a invasão do Iraque, né? Ou seja, Sim. ou seja, um movimento ali para começar a vender petróleo em euro, né? E conseguiram armar uma desculpa para invadir o Iraque, matar o Saddam Hussein ali e acabar com essa ameaça, né? Por mais que fosse pequena, vamos matar antes, vamos acabar com essa história antes que o negócio cresça. é que assim, não sei se é considerável pequena, né? Tipo, do ponto de vista geopolítico, é interessante para os Estados Unidos que a Europa não tenha independência energética e nem que o dólar seja contestado como a moeda de transação global. Então, as duas coisas, tipo, eu estou antecipando até que você falou a coisa que seria o próximo tópico que eu ia trazer, que é justamente isso, tipo, querendo ou não, é uma questão geopolítica a energia, não é uma questão puramente Totalmente. de calor para a gente não passar frio. É uma questão geopolítica que pauta como o mundo funciona. Não, e se você for Dominatrix. pensar, tem duas formas de uma nação ser soberana, né? Ou principais, né, basais para uma nação ser soberana. A primeira é que ela seja soberana energeticamente, que ela produza ali, que ela consiga captar a energia que ela vai utilizar e, se possível, até explorar mais e conseguir exportar essa energia. Essa é a primeira possibilidade para uma nação ser soberana. A segunda é que, no mínimo, ela consiga comprar energia com o dinheiro que ela cria. Agora, se ela Mas não tem daí ela já nenhum, não é soberana, né? se ela não tem nenhum dos dois, se ela não produz energia e se ela tem que comprar com dinheiro que é settled de outra nação, fudeu, né? Não tem saída. Não Tá à tem como você mercê. sair dessa. Tá à mercê, totalmente à mercê. Você precisa imprimir o seu dinheiro para comprar outra moeda, você inflaciona o seu dinheiro para comprar outra moeda, para poder comprar energia. Enfim, distorce o mercado, porque acaba criando incentivos para as indústrias que você quer selecionar. Enfim, é desastroso.